primeiro efeito que eu quero mostrar para vocês é o efeito de tracking. Ele é um efeito onde texto ou alguns objetos podem seguir outros elementos da cena. Nesse caso, nós temos aqui uma cena de um mecânico e a gente vai fazer com que algum texto siga a cabeça dele, que é o que mais tem movimento aqui nessa cena no caso. Então você vem em texto, texto padrão. E aí aqui a gente pode estar trocando o texto para algo como trabalho. Só para a gente ilustrar aqui, vou colocar em cima aqui da cabeça dele. E vou colocar aqui um stroke para que fique mais fácil a visualização. Depois disso você vai vir em rastreamento. E aqui ele vai abrir essa janela amarela. Nessa janela amarela nós vamos posicionar exatamente aonde nós queremos que ele siga. É muito importante que a layer esteja exatamente no lugar. Então, por exemplo, se você quer que ela fique no meio do quadrado, bem nesse ponto, é importante que você centralize ela aqui. Depois de feito, aqui em direção você pode deixar em ambos, né, que é tanto para ele encaminhar quanto retroceder. A escala, caso tenha algum movimento nesse sentido, ele também vai fazer o traqueamento e a distância também. Então, no caso, a gente vem aqui e clica em iniciar, ele vai fazer um breve carregamento. Ele demora alguns segundos e depois de concluído, como a gente pode ver, o nosso texto está seguindo aonde a gente determinou. Se você quiser que ele siga por mais tempo, é só você estar esticando aqui a timeline e ele vai estar fazendo o percurso do rastreamento. Então é um efeito muito legal para usar em Reels, no Instagram, para vídeos no YouTube de vlog, etc. Então é um efeito que dá para utilizar bastante. O segundo efeito, que não é bem um efeito, mas ele é um recurso para você conseguir deixar os seus vídeos mais dinâmicos, é utilizar B-Rolls. B-Rolls são esses vídeos que eu acabei de utilizar como exemplo, no caso mecânico, para ilustrar uma cena ou uma determinada situação que esteja acontecendo no seu vídeo. Então existem muitos vídeos como esse, com qualidades muito boas na internet, que você pode estar utilizando no seu vídeo para estar deixando ele mais dinâmico. Para deixar alguns exemplos para vocês, eu recomendo que vocês utilizem dois sites para estarem utilizando os B-Rolls, que são os principais que eu utilizo no meu dia a dia. O primeiro deles é o Canva, tá? O Canva hoje ele tem um banco de vídeos muito grande. Muitos deles são pagos, então ele exige essa assinatura. Então se você é editor de vídeo, eu acredito que vale a pena, mesmo porque ele tem um próprio editor dentro do Canva, onde você consegue estar montando uma sequência de B-Rolls, porque às vezes é muito chato ficar baixando esse arquivo centenas de vezes. Tá montando uma VSL, por exemplo, que é um vídeo de vendas. Então você já consegue montar o vídeo dentro do Canva, o filme todo dentro do Canva, e depois você só exporta para o seu software de edição, para você estar finalizando a edição mais fina. Então essa seria uma opção paga. Aqui tem diversos vídeos, todos em Full HD. Então assim, diversos recursos para você estar utilizando dentro do seu vídeo. Já se você não trabalha com edição de vídeo e precisa de uma edição grátis, eu te recomendo o Pexels. O Pexels hoje é, sem sombra de dúvida, a melhor opção. Você consegue estar utilizando tanto imagens quanto vídeos. Então se você olhar aqui, a gente tem imagens de alta qualidade. E tem a opção de vídeos também, que você consegue buscar, por exemplo, como mecânico, né? Que é o que a gente utilizou. Aquele que eu utilizei naquele vídeo é o do Canva. E o do Pexels a gente também tem bastante recurso. Pode ser que o do Pexels talvez não seja tão específico. Você tem uma certa dificuldade para encontrar cenas muito específicas. Por isso que eu te indico você ter outros bancos de imagens também para estar utilizando junto. No caso do B-Rolls, eu te recomendo não utilizar somente vídeos, você também pode estar utilizando imagens, então eu vou dar um exemplo aqui para vocês. E aí o que eu te recomendo? Joga ela um pouquinho para o lado, clica aqui em quadro de posição, bem no comecinho mesmo da sua line, arrasta um pouquinho para frente, com a tecla Shift apertada, você clica na sua foto, aperta Shift e arrasta para o lado. Dessa forma ele vai arrastar a imagem somente na horizontal, sem correr o risco de que você consiga movimentar ela na vertical. Então dessa forma a gente consegue fazer essa movimentação. Depois você ajusta o keyframe para o final da imagem e aí você tem a cena passando no seu vídeo durante todo o período de tempo que ele esteja aparecendo na cena. Então isso é muito interessante, porque se você fica sem recurso de vídeo, às vezes você não achou, a imagem ela é muito específica, você pode estar utilizando esse recurso para estar utilizando imagens em vez de vídeos. E com essa animação extremamente simples, você consegue dar movimento para ela,
fazer com que o seu vídeo fique muito mais dinâmico. Próximo efeito que eu quero mostrar para vocês é o efeito de texto atrás da pessoa. Esse efeito é muito legal para utilizar em Reels, Shorts, vídeos do TikTok, até mesmo para vídeos no YouTube, vídeo de apresentação, ou até mesmo vlogs, fica muito interessante. Você consegue colocar esse efeito atrás de objetos, atrás de pessoas. Aqui no caso eu vou exemplificar para vocês atrás dessa pessoa. Então, como que você vai estar aplicando esse efeito no seu vídeo? Você seleciona a tracker que você quer aplicar. Você vem aqui na opção de vídeo, tá? Essa segunda opção aqui, ó, ele tem remover plano de fundo. Aqui não dá pra ler porque tá muito apertado. Se a gente arrastar um pouquinho pro lado, ó, tá escrito remover plano de fundo. Você vai vir em remoção automática. O CapCut vai fazer todo o procedimento aqui, o processamento, nessa layer. E aqui, como a gente pode ver, a gente já fez a remoção. Mas aí, no caso, a gente perdeu o fundo, certo? Para isso não acontecer, o que você vai fazer? Você vai duplicar essa camada. E na camada de baixo você vai desabilitar a opção. Pronto, agora nós temos uma camada com a layer removida e uma camada embaixo com a layer completa. A única coisa que você tem que fazer agora basicamente é ir na aba de texto, selecionar o seu texto e colocar ele entre as duas camadas, sendo que essa camada que serve como background fique na parte de baixo e essa camada da frente fique em cima e o texto entre as duas. Tá? Aqui você consegue manipular o texto da forma que você quiser, como a gente pode ver, ó, a gente consegue alterar ele de forma que a gente não mexa na camada de cima. E o que eu recomendo para vocês é colocar uma fonte que vocês gostem. Eu gosto muito da essa aqui, a Benzin Bold, que é uma que eu inclusive utilizo aí nas thumbnails. Então você pode colocar aqui, sei lá, medo. Parece que ela tá com medo. E aí você consegue colocar, por exemplo, alguns efeitos de animação de entrada. Sendo assim, o vídeo fica dessa forma. E o terceiro efeito que eu quero mostrar para vocês é justamente esse. São efeitos de texto. Esses efeitos eu acredito que é o que você mais vai utilizar no seu dia a dia, para estar fazendo letterings animados. Os letterings animados, eles são, sem sombra de dúvidas, uma das principais recursos que você tem para estar deixando o seu vídeo mais dinâmico, mais rápido, mais interativo. Tá? Então use e abuse desse recurso, porque ele com certeza agrega valor no vídeo e deixa a sua edição com um tom bem diferenciado, tá? Aqui no caso eu vou estar removendo essa track de cima e vou deixar essa track do meio. O que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte: hoje o CapCut ele te dá basicamente 3 opções de animação, tá? Então você tem animações prontas que demorariam uma vida para você estar fazendo num programa normal como o Premiere ou até mesmo o After Effects também, que é um pouco mais simples de estar fazendo animações, mas seria extremamente trabalhoso você fazer isso texto a texto, ainda mais no Reels, onde você vai ter muito texto animado. Então aqui a gente consegue esses efeitos de forma extremamente interessante. Com um clique a gente já consegue animar o texto, tá? E eu quero passar algumas dicas para vocês nisso daqui, que às vezes algumas pessoas não se atentam, que vai deixar às vezes a animação de vocês um pouco mais suave e pode até dar uma incrementada, tá? Então aqui na opção de entrada, o que você pode estar fazendo? A gente utilizou essa daqui no recurso anterior, certo? Que já é um excelente efeito, certo? Mas se você quiser deixar ela de repente um pouco mais suave, o que eu indico para vocês? Você aumenta um pouquinho a duração de entrada. Esse aumento da duração de entrada gera outro efeito na sua animação, tá? Então, enquanto o outro você tem uma animação mais rápida, esse daqui você tem uma animação mais lenta. Então você muda completamente a perspectiva em relação a quem está assistindo ao seu efeito, tá? Aqui no CapCut nós temos muitos recursos. Nós temos recursos grátis, nós temos recursos pagos. Então aí vai de acordo aí com como que está a sua assinatura atual, tá? A gente tem efeitos esse efeito, por exemplo, que é um efeito muito utilizado em vídeo, que é um efeito que está grátis. Então assim, um efeito muito bacana desse você consegue fazer de forma gratuita no CapCut. Outra opção, nós temos também as opções de saída. Então, da mesma forma que a gente consegue animar o vídeo de entrada, nós conseguimos fazer com que o vídeo saia de forma animada. Ó, um efeito desse aqui, ó, seria complicadíssimo de fazer num Premiere. Você teria que, de repente, separar as letras em camadas diferentes e fazer uma animação de opacidade em cada uma delas. E aqui no CapCut a gente consegue estar fazendo isso com apenas um clique. Da mesma forma que eu falei para vocês na de entrada, aquele recurso de tempo, ele também vale na saída. Então aqui no canto inferior aqui, ó, a gente consegue aumentar um pouco essa duração de saída. E com isso a gente consegue um efeito
muito mais interessante na sua animação. Tá? E tem uma terceira opção que você pode inclusive mesclar as três. Você pode fazer um efeito de entrada, você pode fazer um efeito de saída, que é o efeito de loop. Esse efeito que ele deixa, por exemplo, o texto com algum efeito que vai durar desde o início até o final. Esse efeito você só tem que tomar um pouquinho de cuidado, que se você colocar uma animação de entrada ou uma animação de saída, ele vai funcionar a partir do momento que o texto entrou, aí ele adiciona o efeito, ou a partir do momento que o texto saiu, aí ele vai adicionar o efeito. Então você precisa tomar um pouquinho de cuidado, porque de repente o efeito que você colocou de entrada, ele não vai combinar com esse efeito de loop que você coloque depois. Então, por exemplo, esse efeito aqui não combinaria, ele entraria escrito e aí depois ele ficaria com esse efeito. Mas é um recurso que você pode utilizar, por exemplo, se a gente tivesse uma animação de entrada, por exemplo, nesse texto, um pouquinho mais rápida, de 03, 04, onde o texto simplesmente apareceria. E a gente conseguiria colocar, por exemplo, aqui um loop desse daqui, ficaria super interessante. Você consegue assim, ele tem um efeito de entrada e ele não fica estático na tela. Você consegue esse efeito durante toda a apresentação. E aí depois você consegue, da mesma forma, estar colocando um efeito de saída. Então é uma forma muito interessante, dá muito valor para o seu título, para o seu texto, para a sua cena como um todo. Transições. As transições hoje do CapCut são muito boas, ele tem diversas opções e para você acessar elas é muito simples. Aqui na barra superior você vem em transições, e ele já vai estar abrindo aqui para vocês. Eles separam aqui do lado esquerdo em algumas categorias para que fique mais fácil de você estar utilizando. As populares é o que o pessoal geralmente mais usa, então aqui tem muito recurso interessante que vai poupar muito tempo de pesquisa sua. Mas você consegue ir em outros modelos também, em outras categorias. Então se você quiser efeito só de falha, por exemplo, de glitch, né, que a gente chama, que se utiliza muito, tanto em qualquer tipo de vídeo, se utiliza muito a transição de glitch. Então aqui você tem diversas opções de glitch para você estar utilizando, tá? Então, de forma muito simples, você consegue agregar muito valor no seu vídeo no que diz respeito a transições. Então, para estar mostrando para vocês como que vocês vão fazer, e eu quero dar uma dica a mais quando você tiver mais de uma layer sobreposta, e você já vai entender o porquê. Então, por exemplo, se eu der play no meu vídeo, que é aquele B-roll que a gente usou, aqui a gente tem uma que a gente chama de transição seca, né? É um corte seco. Então, o vídeo muda de um para o outro sem nenhum efeito, sem nenhuma transição. Esse é o efeito essa é a forma com que você mais vai utilizar as suas transições. Porém, alguns vídeos, tanto Reels quanto vídeos para o YouTube, eles pedem que você coloque um efeito que fica mais interessante de fato. Aqui nos populares tem um que eu gosto muito de utilizar, que eu estou utilizando muito em Reels de clientes meus, que é essa parte de flash. Então aqui ele vai te dar essa mensagem e você clica em OK. Então aqui você tem a imagem e aí ele dá esse efeito de flash. Fica muito legal. Então assim, te recomendo sempre estar utilizando efeitos que combinem com o que está sendo dito, com a proposta do vídeo, tá? Então, por exemplo, se é um vídeo um pouco mais sério, de repente esse flash não seria muito interessante. Talvez alguma coisa com lente, né? Que é esses lens burn, né? Que a gente chama, ficaria de repente mais interessante. Então, sempre tente adequar a essas transições que você vai utilizar com o estilo do vídeo que você está desenvolvendo. Isso é muito importante para que tudo fique de forma harmoniosa, que se converse entre si, o assunto, a transição, os efeitos, para que tudo tenha uma sinergia entre si. E uma dica que eu queria mostrar para vocês é, se você tiver dois takes assim, é super tranquilo de você estar inserindo a transição. Só colocar ali entre elas e o efeito já vai estar aplicado. Mas se você tiver algum elemento, seja ele um elemento de texto, um sticker ou algo do tipo, uma imagem, em cima de um take, essa transição ela não pega no sticker. Como a gente pode ver aqui, ó, quando a gente dá play, olha lá, ele já aparece de forma seca e a transição ela se aplica somente ao take de baixo. E muitas vezes isso pode te atrapalhar, porque fica de forma muito visível dependendo da imagem ou da transição que você está utilizando. E para evitar isso, o que você vai fazer? Você vai selecionar esses dois elementos e você vai transformar eles em um só. Você clica com o botão direito e põe em criar clipe composto. A partir desse momento, esses dois elementos, o CapCut ele entende que eles são uma coisa só. É como se esses dois vídeos se tornassem um vídeo só. Esse recurso ele tem no Premiere, que é o aninhar, né, que a gente chama, e no CapCut, no After Effects também, que é aquele recurso de criar sequência, quando você junta elementos numa sequência só. Aqui o CapCut ele também disponibiliza desse recurso, que é a utilização da criação de clipe composto. Quando você cria esse clipe, agora nós temos uma cena só. E se eu vim aqui e aplicar a minha transição,
Vou usar o mesmo flash para vocês verem. Aqui. Como a gente pode ver, ó, ele não aparece de forma seca. Agora ele está incluso também na nossa transição. Isso faz muita diferença, dependendo do elemento, dependendo da cena que você está tratando. Então, se esse vídeo te ajudou, se esse vídeo te agregou em alguma coisa, te peço que curta ele para que a gente consiga ajudar mais pessoas e se inscreva no canal para não perder nenhum próximo vídeo.